volta da série Pensadores dentro da série Num Livro Qualquer. Ou seja, estará nas duas playlists. Roda a vinheta. Mas rapaz, não é que o Caba que fez um comentário num vídeo meu, um dos últimos, parece que adivinhou o que eu ia falar hoje? Eu ia falar justamente dos filósofos, aliás, não exatamente, porque eu vou partir de Sócrates. Mas antes de tudo, se você não é inscrito no canal, espere até o final do vídeo para ver se você gosta do conteúdo. Se você gostar, aí sim você dá o seu like. Caso você não goste, dá o seu dislike. E comenta, faz um xingamento qualquer. Pois é. Seguindo o tema, eu fiz aqui umas anotações. Primeiro, do tema, né? Coisa pouca. Eu não gosto de fazer vídeo cheio de coisa. Mas o mais importante, e eu acho que eu devo colocar nesse canal, é muito importante que você saiba primeiro. Sempre eu coloco as referências. Então, se você quer saber de alguma coisa, de onde eu tirei, veja lá as referências. Eu sempre coloco as referências. Às vezes eu me esqueço de colocar uma ou outra. É, verdade. Mas nos últimos vídeos eu sempre estou colocando tanto a referência quanto o link para a referência. E hoje, como é um episódio também de Num Livro Qualquer, eu vou apresentar aqui as referências à metafísica, né, de Aristóteles, a República de Platão, curso de filosofia. Não aparece agora. Aparece, bichinho. Agora apareceu. Curso de filosofia, eu vou colocar os links para todos aqui embaixo. E para quem está começando enfim, o que é filosofia, não sei o quê, tem uns guiazinhos básicos de filosofia que eu acho interessante aqui, que esse é do Publifolha, eu vou colocar o link, eu não sei se tem ele versão eletrônica, e este também, não sei se tem versão eletrônica, tem uma coleção, né, da filosofia, da ciência, da mitologia, da política, etc. E é uma coleção interessante, porque trata resumidamente de todos esses temas e faz esquemas assim, de um modo mais ou menos sintético. Síntese. Mera síntese. Mas se você quer se aprofundar, aí você tem as obras. E aí você tem conceitos de substância e ser em Aristóteles. E eu tratarei deles depois, daqui a pouco. Mas é importante tratar aqui do tema de hoje. E o tema de hoje é Sócrates. A chave de hoje é Sócrates. Pensamento de Sócrates. Nós temos aqui como referência de Sócrates, né, discípulos e críticos de Sócrates. E dos mais famosos temos Platão, claro, que escreveu as obras baseadas no pensamento socrático, segundo ele, até o fim, segundo ele. Aristófanes, que era um crítico, ele era um comediante e criticava, enfim, o modo de ser de Sócrates. Ele era um crítico de Sócrates. E ele fazia uma comédia porque ele era conservador. Conservador no sentido da política grega e da organização social grega. E a comédia fazia parte da organização social grega, enfim. A democracia grega, isso no período clássico, né? Nós estamos tratando do período clássico, que é o período de Sócrates. Então, não trataremos muito pouco do período pré-socrático, muito embora não tenha como fugir dele. Temos Xenofonte e Antístenes. Antístenes foi um discípulo de Sócrates
que criou, se atribui que ele tenha criado, enfim, a escola cínica, cujo termo vem de cão, né, do grego. Mas esse termo depois começou a ser modificado e, enfim, ganhou uma conotação perversa, ganhou uma conotação pejorativa, né? Cínico. Mas o cinismo, no caso, a ideia original, partindo de Antístenes, ela é de desapego, muito parecida com a de Sócrates. E aí vem a pergunta, né, que eu coloquei aqui: teria sido Antístenes e depois, lógico, como Diógenes foi discípulo de Antístenes, né, com resistência, inclusive uma resistência, enfim, eu trato de Diógenes de Sinope nesse vídeo aqui, vou colocar aqui o card. Não teriam sido ele melhores alunos de Sócrates do que Platão? Antístenes, por exemplo? Porque Platão escreveu muita coisa, escreveu diálogos, enfim, mas aí você começa a perceber um cunho político em Platão. E quando você começa a perceber esse cunho político, principalmente na sua obra mais complexa, né, que é a República, que é uma obra política, mas ao mesmo tempo é uma obra filosófica, porque é nela, no livro 7, que está contido a alegoria da caverna, que é uma alegoria, inclusive, que depois vai pervadir toda a história. E é uma alegoria que pode ser colocada em paralelo com muitas outras alegorias e com muitos outros arquétipos. Eu trato de arquétipos nesse vídeo aqui. E é esse o cerne da questão quando a gente fala em república, que é coisa pública, res pública, coisa pública, né? E a perfeita aristocracia, né? Que é o governo dos melhores. A aristocracia não é o governo do povo, mas sim dos melhores. E esses melhores teriam a humildade suficiente para fazer por amor ao saber. A saber seriam os filósofos. E aí, posteriormente, lógico que Nietzsche vai criticá-lo, dizendo, lógico, com a fraqueza física você tem a força intelectual para poder atingir o poder e se dizer, porque quem está no poder é muito fácil quando você está em algum lugar de privilégio, você dizer verdades e as verdades, todo mundo dizer amém, a sua verdade é verdadeira. É muito difícil quando você está numa posição de desprivilégio. E aí, quando você tem uma república perfeita, no caso de Platão, você tem um problema. Você tem os filósofos, como sendo a membresia superior dessa hierarquia, né? Como primeiros cidadãos, por assim dizer, como fundadores, mas que ao mesmo tempo teriam a humildade de descer também. E esse é o problema, de ir ao povo, de se comunicar com o povo. Fariam isso? Fariam isso? Alguém fez isso? Né? Sócrates não escreveu nada disso. Sócrates participa dos diálogos de Platão, e aí você vê Sócrates, e aí você olha Sócrates questionando, e aí você olha Sócrates falando, e aqui nessa obra eu acho muito interessante, nesta versão da República, que eu não sei se é a versão mais barata, mas na época foi a versão mais barata que eu vi, enfim. Mas há outras versões que são traduções muito ruins. Então, enfim, na Amazon você pesquise e veja se é uma boa tradução. E é difícil saber se é uma boa tradução. Há traduções que denominam essa busca pela República quando na fala de Sócrates, né, quando é colocada a fala de Sócrates, como natureza de um estado de ser.
mas há também quem escreva Estado, dando uma ideia de conotação política. E aí vem a pergunta: se tem conotação política e tem conotação de Estado, ela perde toda essa sublimidade filosófica a ponto de vir uma pergunta que eu coloquei aqui. Platão, ao afirmar que se deveria ir adiante com a construção da República dos Filósofos, não estaria dando razão aos que diziam que Sócrates corrompia os jovens? Porque aí que está, se é algo de cunho político, porque a aristocracia sempre significou o governo dos melhores. E aí vem a questão: melhor em quê? Melhor em força física, melhor em força intelectual, melhor em força... Porque, enfim, quem vai definir quem é o filósofo? Se alguém diz, eu sou o filósofo, e ninguém questiona isso, você passa a ser. Agora, se você não diz nada e alguém diz, você é o filósofo, você passa a ser também para essa pessoa. Não para você, mas para a pessoa você passa a ser. Então é uma questão complicada. Quando você tem o poder na mão é uma coisa, quando você não tem é outra. E isso é fato, isso não tem discussão, não tem quando você tem um poder na mão. E ninguém acha que amar é um poder. A gente olha para a sociedade, a gente não vê que as pessoas acreditam que amar é um poder. Primeiro porque o amor platônico dominou a ideia de amor platônica, que é o amor, que é aquilo que é inalcançável. Amar sempre o que é inalcançável e tal. E as pessoas vão direcionando isso com a sua subjetividade. E aí criam na sua vida a sua matrix, o seu caminho, que pô, a roda de hamster, você nunca chega a lugar nenhum. E aí entra a questão de Aristóteles, né? Uma pergunta que eu coloquei aqui. Aristóteles corrigiu isso, né? Essa questão política e o que é sublime, o que é filosófico no caso, e o que é político no caso. Corrigiu isso ou só complicou as coisas ao seguir Platão, ao menos a princípio? Ele foi discípulo de Platão a princípio, né? Mas aí trouxe esse idealismo ao realismo. O realismo no modo aristotélico. E aí é que eu entro com Aristóteles. Com a outra pergunta, a síntese aristotélica que resolve o problema que vem desde Parmênides e Heráclito, a saber, tem um vídeo falando sobre isso também aqui. Parmênides falava que tudo é o ser, no caso, a verdade, a saber, o ser é a verdade, é imutável e eterna e não é movimento. E o movimento é uma ilusão. Já Heráclito falava que tudo é o movimento eterno e isso é que é imutável. O que é imutável é o fato de que as coisas são sempre modificações. E aí Aristóteles veio com a síntese, né? E a pergunta é, a síntese aristotélica que resolve o problema que vem desde Parmênides e Heráclito, ou seja, a síntese que faz a distinção entre movimento e estaticidade, né? E imutabilidade. Essa síntese aristotélica resolve algum problema, sendo próxima do ideal socrático do que do próprio Platão, ou se distancia ainda mais? Porque Aristóteles escreveu mais ainda, tentando conectar uma coisa com a outra. Só que o problema é o seguinte, você pega Aristóteles e você lê Aristóteles, isso aqui está marcado, isso aqui é novo, tem uns 3 anos ou 4. Uns 3 anos, comprei em 2017. Mas está muito marcado, porque
é complexo. Aristóteles é difícil. E aí vem a questão quando você olha Aristóteles. Você vê, por exemplo, Aristóteles tratar, e aí eu vou pegar um resumo melhor. E aí eu peguei um destaque que eu fiz neste livro, aqui, mais uma vez, eu cito, um destaque que é de um trecho da obra da metafísica, porque Aristóteles também trata da física. E ele trata da física, da metafísica, da política, da ética, enfim. Tem as categorias de Aristóteles, enfim. Mas vamos lá. Você tem a metafísica. E aí eu fiz uma marcação aqui. Uma marcação da interpretação do livro e uma marcação no próprio texto, que está aqui também um pouco diferente, né? E eu gostei mais dessa leitura do que dessa. Vamos lá. A ciência do ser é, portanto, para Aristóteles, né, a ciência do ser imóvel e perfeito, substância absolutamente simples. Deus, aqui é uma inferência. O autor daqui do livro de filosofia, que não é a obra não é a metafísica, isso aqui é um manual de filosofia. Então, a inferência, Deus, é feita a inferência Deus aqui. Em Aristóteles, ele fala ser, ele não fala Deus. E aí você tem Deus e, ao mesmo tempo, ciência dos entes compostos, os entes da natureza que estão em permanente movimento. Ele faz a ponte entre o movimento, que é coisa de temporalidade, de espaço-tempo, que na época não se via espaço-tempo, é coisa de tempo, né? Física é física, tempo é tempo e eternidade é eternidade. Separação total. Você chega à conclusão de que perfeito é igual imóvel. Isso é uma dualidade. A mesma dualidade platônica. A mesma dualidade de Gênesis. A árvore do bem e do mal. Tendo, e entenda bem, tendo o jardim do Éden, no caso de Gênesis. E por que eu falo de Gênesis? Porque se faz pontes de Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Aristóteles, Platão. Toda essa filosofia. Existe toda uma epistemologia, uma teoria do conhecimento, que é episteme, conhecimento, logia, estudo, teoria, logos, lógica. Então existe uma epistemologia toda imbricada aqui e que não pode se dissociar, porque cada uma esteve presente no seu lugar, no seu tempo, ou seja, no seu espaço-tempo. Hoje sabemos, mas na época não se sabia. Então, em Gênesis, você tem o Éden com uma diversidade de coisas. Árvores de todo tipo. Árvore da vida. Árvore disso, árvore daquilo. Você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E você tem a figura da serpente. Aí, lógico, a figura da serpente é o demônio de chifre, não sei o quê. Isso foi depois, isso foi colocado depois. Isso foi uma ilustração posterior. A priori, quando você lê Gênesis, você vê um escrito da época. E a pessoa, quando escreveu, não pensou em nada do que seria escrito depois. Não é verdade? Então você tem uma figura de uma serpente que sugere ao homem, ao ser humano, que há o bem e o mal. E se cria dualidade bem e mal, ou seja, o que eu gosto, o que eu não gosto, o 0 e o 1, o amigo e o inimigo, o amor e o ódio. Na verdade, se você for olhar o ódio é um desdobramento do medo, da fobia, do phobos ao alheio, ao desconhecido. Porque o desconhecido, ele não depende de dualidade. Ou seja,
Isso quer dizer que eu posso afirmar categoricamente, usando a linguagem de Kant, que é impossível eu refutar a metafísica de Aristóteles. E é impossível eu refutar a física de Aristóteles. Porque eu teria que ser Aristóteles ao seu tempo, refutando a própria ideia, quando experimentando alguma coisa nova. Se eu não sou, por exemplo, se eu chego com a física moderna e digo, ó Aristóteles, a sua física está toda errada, porque olha aqui, eu tenho como comprovar. Né? Eu tenho como fazer, por exemplo, uma experiência de dupla fenda e mostrar que a luz ela tem propriedades de onda e propriedades de partículas. Como eu falo em vários vídeos, vou botar algum aqui. Onda e partícula, dualidade, onda, partícula e tal. E que isso faz parte da matéria, que o universo matematicamente pode ter 11 dimensões e tudo mais, teoria M, aquela coisa toda. Isso não refuta em nada Aristóteles. Por quê? Porque isso não atinge Aristóteles. Aristóteles escreveu isso há 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos atrás. Né? 2300 e pouco, 2400 e pouco, enfim. Então o que acontece? Não dá para refutar Aristóteles. Nem a física, nem a... Dá para você confrontar as ideias e você daí criar o novo. Você pegar Platão, pegar Aristóteles, entender o que se viu à sua época e a seu tempo, como eram os conflitos da época e do tempo, e como Sócrates estava totalmente fora e desalinhado com tudo isso. Você não vê Sócrates... quando você pensa em Sócrates como sendo uma pessoa pobre e desapegada de tudo, que bebia e comia em banquetes, segundo Platão, no banquete, ou seja, há uma dúvida quanto a isso. Você percebe mais honestidade na defesa de Sócrates. Só que a defesa de Sócrates, como eu falei, ela tem que ser algo sublime. Você tem que defender Sócrates com algo sublime, com algo como, por exemplo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, separando política disso que eu quero propor. É uma ideia de vida e tal, não tem nada a ver com política. Agora, se você mistura os dois, você cria um Platão. E aí você não sabe até onde, porque o Platão, quando cria a ideia política, quando se envolve com a política, já contamina Sócrates com a ideia de que ele estava pervertendo, estava corrompendo os jovens a se rebelarem contra o establishment da época. E se Sócrates não estava fazendo isso, ele estava ensinando algo sublime. E esse algo sublime transcende o próprio Platão. Transcendendo a escola platônica, transcende Aristóteles, transcende toda essa discussão, transcende inclusive o que eu estou falando, transcende inclusive o meu próprio entendimento sobre tudo isso. Transcende meu óculos, transcende essa tela, transcende essa sala, transcende o entendimento humano, transcende a capacidade de falar, transcende a capacidade cognitiva, transcende a capacidade neurolinguística. Então, meu amigo, não há por que temer Aristóteles. E ao mesmo tempo não é ofensa nenhuma a Aristóteles dizê-lo. Ó Aristóteles, você é complicado pra caralho, meu filho. Porque, ou Aristóteles não seja complicado. Porque temos que lembrar que aqui estão escritos, muito provavelmente, dos alunos de Aristóteles. E aí, você percebe claramente, quando você lê a obra, você percebe claramente que tem hora que quando ele fala substância quer dizer uma coisa, e tem hora que quando ele fala em substância você começa a fazer paralelos com outra coisa, ou seja, é a mesma palavra, substância, mas aqui não quer dizer a mesma coisa daqui.
e com um silogismo básico, se você fizer a leitura mesmo, leia. Você vai perceber que substância em alguns lugares significa uma coisa, substância em outros lugares significa outra coisa. E ser, tem hora que está meio misturado com a substância. E tem hora que ser não está em lugar nenhum, está separado da substância. Então você percebe em Aristóteles uma coisa que é contraditória, caótica, mas que pode ser organizada. É como eu digo, são escritos antigos por alunos de Aristóteles, então pode até haver confronto de pensamentos. Porque assim, se a gente considerar que são alunos de Aristóteles, imagina a sua sala de aula. O professor falando tal, as pessoas anotando no caderno. Se você for pegar as anotações de cada um, você vai ver que tem diferença nas anotações. O cara resumiu aqui, o outro foi muito mais, anotou ao pé da letra o que o professor dizia, o outro já fez uma síntese, já resumiu aqui, enfim, você tira por aí. Então Aristóteles é realmente complexo. Aí você chega a dizer, não, enfim, ser substância é isso e tal. Tomás de Aquino disse isso, então é porque é assim. É falta de fé, meu querido, falta de fé. Você precisa de uma coisa concreta, né? Você precisa de um livro. E se grossura de livro, se grossura de livro falasse realmente alguma coisa, né? Esse Vademecum aqui salvaria o país. O Vademecum, 2017, olha a grossura dele. Tem todos os códigos e todas, além, é o 2016 esse. Tem, além de ter a Constituição toda, tem todos os códigos, Código Penal, Código Civil, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, é o Vademecum completo. Salvaria o planeta. Se grossura de livro dissesse alguma coisa, uma vez que eu me lembro que eu vi, eu estava lá vendo os livros assim, meio como estão esses assim, empilhados, e tinha um bem grosso que estava escrito assim, idiota. Pois é. Grossura do livro não quer dizer nada, assim como a grossura de certos membros. Não dizem nada. Um beijo. Falou.